está tocando num Jacó, é porque Ele quer trazer um Israel. Todas as vezes que Deus está tocando, aleluia, num Abrão, é porque Ele quer suscitar um Abraão. Oh, Arabai de Oria. Mas a gente tem dificuldade de revelar para Deus a nossa natureza caída. Então Deus vai permitir com que situações revelem essa natureza, para que nós possamos viver uma área de tratamento verdadeira. Porque não basta o Evangelho trazer uma transformação na roupa, nos modos, nos usos, nos costumes. Ele quer uma transformação que vai além do estilo de vida. Ele quer uma transformação que ataca intrinsecamente no caráter do ser humano e o transforma de dentro para fora. Então, quando nós não temos coragem, às vezes e muitas vezes até, porque não sabemos a putrefação que está dentro de nós. Por isso Davi, ele orava e ele dizia: expurga de mim os pecados que me são ocultos. Que pecados são esses? São pecados que eu sei que tenho, mas eles são tão atrelados a mim que nem percebo que os cometo. Todas as vezes que Deus quiser nos colocar numa posição de destaque, numa posição de liderança, se nós não formos capazes de identificar a putrefação que está em nós, Ele permitirá situações onde essa natureza se manifeste. É mamanda quando é baracérgia. Tem dias que a gente sente vergonha do Espírito Santo, vergonha do que falou, vergonha do que pensou, vergonha do que fez. E nesse processo dá uma indignação tão grande contra a gente mesmo, porque se revela a nossa natureza caída, e a sensação que a gente tem é que a gente nunca presta, que a gente é miserável eternamente. Mas é um jeito de Deus permitir para que a natureza do caráter que ainda existe se manifeste, para mostrar que o velho eu não está tão morto como deveria estar. Oh, eu vejo o Senhor nesta manhã tocando em alguns Simões aqui. Oh, eu vejo o Senhor nesta manhã tocando em alguns Jacóis aqui, para trazer a revelação que combina com o futuro que Deus preparou para você. Ele vira então para Pedro e diz: Simão, 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 Simão. Duas vezes, por quê? Para despertar. Quando você percebe que alguém não está te ouvindo, você chama de novo: Simão, Simão, Satanás te pediu para cirandar. Cirandar que é peneirar, como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, acabou de tomar ceia. Sou eu que estou dizendo não, irmão, é Jesus. Tomou a ceia, mas você já entendeu, né? Está convertido? Está com medo de falar porque vai tomar a ceia hoje à noite, né? Não sou eu, vou falar de novo, é Jesus. Quando tu te converteres, acabou de tomar a ceia, responde para mim, está convertido? Tá com medo ainda? Simão está convertido? Ah, tomou ceia. Porque não é um cálice e um pão que ditam a nossa conversão? Não é de fora para dentro, mas é de dentro. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Duas verdades Deus está entregando para Pedro. A primeira: Pedro, você ainda não está completamente convertido. Por isso eu roguei ao Pai para que sua fé não desfalecesse. Porque se você for tentado, peneirado pelo diabo agora, eu te perderia. Por quê? Porque você não está pronto. Complete aí, por favor. Você não está? Não está pronto porque não está completamente liberto, não está completamente convertido, não está completamente entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então eu roguei ao Pai por ti para que não desfaleças a tua fé. Basicamente o que Jesus está dizendo na primeira verdade é: Pedro, eu acabei de te dar um livramento, porque eu reconheço que você está comigo, come comigo, anda comigo, mas ainda não está pronto. Ainda não está pronto. O que Pedro deveria fazer ao ouvir isso? Senhor, muito obrigada. Que livramento. O Senhor me livrou das garras de Satanás. Porque o Senhor me conhece.
Se Satanás então me confrontasse, me tentasse agora, eu estaria perdido. Mas o Senhor, Jesus, muito obrigada. Só que Jesus também ministra uma palavra de esperança na mesma palavra. Ele diz assim: mas quando tu te converteres. Rapaz, olha o que ele está dizendo. Você não tá, mas quando ficar, você vai ficar tão bom. Pedrão, você vai ser tão crente, tão crente, tão crente, tão crente, que aí você não vai arrumar problema com os outros, não. É os outros que vão querer estar com você, porque sua fé será tão genuína que poderá ser compartilhada. Sua fé será tão genuína que poderá ser admirada. Sua fé será tão genuína que poderá ser inspirada para outras pessoas. Jesus está dando para Pedro uma palavra de atenção. Está dizendo para ele: se liga, hein? Está te cirandando. Ele deveria dizer: obrigado pelo livramento, Senhor, eu vou vigiar. Mas não, olha como ele responde: estou pronto. Não sou eu, é ele. Jesus acabou de adverti-lo e ele se posiciona dizendo: estou pronto para ir contigo até a morte. Ei, eu estou pronto para ser preso, o que for, eu vou contigo. Ó, Jesus, estamos juntos. Você acha que ele está mentindo? Você acha que ele está mentindo? Pedro? Então você está mentindo quando você diz que ama o Senhor, mas no outro dia faz tudo errado? Então quando você está aqui na casa de Deus dizendo: Senhor, Tu és a minha vida, Tu és o meu tudo, o Senhor pode me tirar tudo, só não me tire a Tua presença. É mentira? Vamos então avaliar por nós. É mentira? Não tenha medo. É mentira? Não, é verdade. Na nossa cabeça a gente pensa: vai dar certo, eu vou conseguir, eu estou pronto. Quando a gente diz que ama de verdade, é porque a gente ama. Porque na cabeça você se julga ser capaz de cumprir aquilo ali com a devida dignidade. Só que daqui a pouco, o hábito do mal-estar, a natureza caída, seja o que for, quando você vê, você já cometeu. O que Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo de número 7? O querer bem está em mim. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu digo que eu vou fazer, eu estou falando de coração. Olha o que ele está dizendo: eu me planejo para fazer o bem. Ele diz: o querer bem está em mim, isso é consciência. Ele está dizendo: eu sei o que eu devo fazer e eu vou me programar para fazer o que eu devo. É isso que ele está dizendo. Mas ocorre que quando eu estou em caminho de executar aquilo que eu programei fazer, ou seja, o bem, porque a gente não programa o mal, crente programa o bem. Eu vejo que eu cometo o mal, aí ele fica indignado consigo mesmo e ele diz: miserável! Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo não está falando daquele bem que está nele, ele está falando da natureza caída que ele não controla. Ele está dizendo: eu consigo projetar o bem, e mesmo projetando o bem, eu não consigo cumprir. Agora, o mal que eu não planejo, faço sem cumprir, sem projetar, perdão. Então vou perguntar de novo: quando Pedro diz isso, ele está mentindo? Não, ele só acha que é capaz de cumprir. De coração é verdade, de espírito é verdade, de alma ele está falando a verdade, mas não crie ilusões de fazer com o coração o que você não sujeita o teu corpo à disciplina. Vou sair do espiritual, mas só para você entender: a dieta que só começa segunda-feira, começa segunda-feira? Porque não tem como você trazer para a realidade aquilo que é só intencional. E as coisas de Deus é da mesma forma. Não pense que você vai romper 2021 não fazendo coisas que fez em 2020, pensando: não, eu não vou cometer esses novos erros em 2021. Se você não mudar os seus hábitos, você não muda com verdade, você não traz para fora a realidade do que você sente, os sonhos que você sente, os planos que você tem para o lado de fora. Se você não criar uma disciplina verdadeira do lado de fora, você não tira do lado de dentro para fora, se você não criar uma disciplina verdadeira do lado de fora. E disciplina não tem a ver com o que a gente sente. E esse é o problema da gente realizar o que sonha, da gente ter a vida espiritual que deseja. Por quê? Porque a gente quer gastar tempo espiritualizando o que deveria estar executando. Porque é muito melhor sentir do que fazer, sim ou não? Sim ou não? Por que tem gente que programa fazer evento, faz uma vez, depois não faz nunca mais?
Porque viu que fazer é muito mais difícil do que sentir. Olhe para a vida de Samuel e veja por que ele foi um homem de Deus. Deus conhecia Eli, Deus conhecia Ofni, Deus conhecia Finéias. Finéias conhecia a voz de Deus, Ofni conhecia a voz de Deus, Eli conhecia a voz de Deus, mas Deus não falava mais com nenhum dos três. Samuel, até o capítulo 3, nunca antes, mesmo servindo todos os dias na casa de Deus, havia tido uma experiência com Deus. Significa que ele nasceu e começou a crescer, e quando ainda era moço, nunca havia tido nenhuma experiência com o Deus que ele servia. Ele nunca ouviu a voz de Deus, ele nunca sentiu um arrepio, ele nunca foi tomado pela presença de Deus, ele nunca viu a glória de Deus descer na casa de Siló até aqueles dias. Mas o que ele fazia? Todo dia acendia a lâmpada, apagava a lâmpada, abria a porta, guardava as câmeras. Ou seja, Samuel não vivia de acordo com o que sentia, ele praticava o que ele sabia, e isso era o suficiente. Aí no dia que estava na hora de Deus revelar uma nova voz profética, porque as visões eram raras em Israel naqueles dias, porque Deus não falava mais com Eli e nem com os seus filhos. Aí a primeira pessoa que ele visita é quem? Aí eu te pergunto, Samuel conhece a Deus pessoalmente? Não, por isso o Senhor o chama de 6 a 8 vezes e ele não conhece a sua voz. Mas Deus para de chamar? Não, porque quando Deus olha para a terra e vê um homem a quem ele sabe que será capaz não só de sentir, mas de fazer, ele não olha para Eli, ele não olha para Ofni, nem olha para Finéias. Presta atenção, o Eli, que é o sacerdote da casa, Deus não está falando com ele, mas ele percebe que Deus está falando com Samuel. Não percebe. É Eli que percebe e diz, ó, é Deus que está te chamando. Quando Eli diz assim, quando ele te chamar de novo, diga, fala que o teu amigo, não, começo de relacionamento, que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. E é aí que Samuel vai começar a identificar a voz de Deus. Você vê como é que Deus não atende às suas conveniências. Ele sabe que é Deus que está chamando, mas Deus não fala com ele. Samuel nunca ouviu a voz de Deus, mas Deus vai insistir. Aí eu te pergunto, será que isso não revela o caráter de Deus? De quem são as pessoas que ele tem interesse de falar? Se são as que sentem ou se são as que praticam? Olha isso. Olha isso. Pedro sente, quando ele diz, eu vou contigo. Ele não está mentindo. Ele está fazendo igual a gente quando faz promessa e não cumpre. Pare de zombar de Pedro. Você conhece essa história? Essa semana eu vou começar um jejum. Quando você lembra do jejum depois que tomou café, você, meu Deus, era essa semana que eu ia começar. Não é, gente? Gente, vamos falar a verdade? Então ele não está mentindo. Mas só que Jesus sabe que ele não está pronto. Veja, eu não disse Jesus acha, eu disse Jesus sabe. Quando Deus emite algo ao nosso respeito, não entre em embate com ele, não é uma opinião, é ciência. Ele sabe. Ele sabe. Pedro, você não está pronto. Só que Pedro diz, estou pronto. Por quê? Porque a gente quer viver uma vida baseada no que a gente sente. E viver vida baseado no que a gente sente é uma desgraça. Porque nem tudo é como a gente sente. Se isso fosse verdade, aquela amiga nunca tinha sido falsa contigo. Você ia ter descoberto, isso eu conheço, eu sinto que é falso. Não, você sentia que ela era show de bola. E ela só não pegou teu marido porque Deus entrou antes. Eu sempre carrego comigo uma frase: filtre seus sentimentos em oração. Nem tudo é como você sente. A gente tem mania de fazer coisa que sente, mesmo a Bíblia dizendo que o coração é pilantra. Não, porque se eu sentir eu perdoo. Não, porque se eu sentir eu vou. Eu vou ver se eu sinto de vir no culto hoje à noite. Não tem prática, não tem devocional, não tem vida regrada. Por quê? Porque só faz o que sente. Só faz o que sente. Sabe por que você não conseguiu fazer a dieta? Porque você só faz o que sente. Sabe por que você não conseguiu ler a Bíblia toda ainda? Porque você só faz o que sente. Aí você leva isso para o espiritual também.
Você só consegue ser crente porque numa reunião como essa até um carnal sente. Aí quando você sente, você diz, isso é Deus, eu me lembro, eu gosto, vou ficar. Mas uma vida não pode ser governada pelo que sente, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. E o que Jesus, que é o verbo vivo em carne, está dizendo para Pedro é: Pedro, você não está pronto. O que ele devia fazer? Subir para a torre da vigia e vigiar. E agradecer o livramento que recebeu. Mas não, estou pronto, Jesus. Rapaz, eita homem complicado era Pedro. Foi para o deserto, foi para o jardim com Jesus. Jesus está lá orando. Acabou de dizer, Satanás quer te cirandar como trigo. Quando ele vê o Malco chegando perto de Jesus, pega a espada do homem e corta a orelha do soldado. Gente, que agonia. Parece que eu vejo Jesus catando a orelha do homem no escuro e dizendo, guarda essa bainha, Pedro, essa espada na bainha. E catando a orelha do soldado, dizendo, calma aí, meu filho, que eu vou botar no lugar. E botando aqui. Igual um pai tendo que compensar as coisas que os seus filhos fazem. Não ficava quieto, não assimilava o território. Por quê? Proativo, sanguíneo, acha que tem que fazer alguma coisa o tempo todo. Gente assim tem dificuldade de esperar. Porque acha que esperar é não fazer nada. E esperar não é não fazer nada, esperar é esperar. Não fazer nada é diferente de esperar. Você pode estar fazendo alguma coisa e isso quer dizer às vezes que você não está fazendo nada. Por quê? Porque às vezes você está fazendo naquela hora uma coisa que não devia estar fazendo e o resultado será nada. Se Pedro é trigo e ele mesmo é comparado ao Senhor como trigo, então que deixe cair na peneira, mas Deus não deixa. Jesus não deixa. Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13 agora, faça isso. Os crentes que ainda têm Bíblia de papel, abra aí. Mateus capítulo 13. Porque a coisa está tão séria que um dia a gente vai chegar aqui e vai ter que dizer, vamos abrir os nossos iPads sagrados? Normal. Eu gosto do livro, eu particularmente gosto do livro. Capítulo 13 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Verso 24, quem achou, diga amém. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo. Quem veio, gente? E semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu-lhe também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram, Senhor, não semeaste tu no campo a boa semente? Como então está cheio de joio? E respondeu-lhes ele, um inimigo é quem fez isso. E disseram-lhe os servos, queres que vamos lá e arranquemo-lo? Porém ele lhes disse, não. O que o Senhor disse, gente? Qual é a palavra, gente? Abre essa boca bem grande que isso vai ser importante. Qual é a palavra? Não. O Senhor disse, não. Não quero, eu não quero que vocês façam isso. Para que ao colher o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa dizei aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. E então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Diga amém por essa palavra. Camila, o que isso tem a ver com Pedro aqui no capítulo 22 do Evangelho de Jesus? Segundo escreveu Lucas, tudo a ver. Porque não somos nós, é Jesus que compara a vida humana ao trigo. Quando ele fala da salvação e das almas que vão para o céu, ele diz, olhai para os campos. E veja como eles já estão preparados para a ceifa. E que campo? Jesus estava apontando para o campo de trigo, que dá aquela coisinha branca, aquela florzinha para mostrar que já chegou a hora da colheita. Como é que cresce um galho de trigo? Um ramo de trigo cresce como? Basta uma semente de trigo. Por isso Jesus vai usar essa comparação para falar da multiplicação, 30, 60 e até 100 por 1. Sabe o que isso significa? Que se você plantar uma sementinha de trigo, sabe aquelas espiguinhas? Quem já viu aqui um galinho de trigo, levanta a mão. Nem na ceia já viu aquele sequinho que botam para enfeitar? Então vou perguntar de novo. Quem já viu um galinho de trigo, levanta a mão. Na televisão, qualquer lugar. Quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Então veja bem, cada gominho, ou melhor, cada ramo daquele a gente chama de espiga. Qual é o nome do ramo? Espiga. Cada espiga daquela tem um gomo. Cada espiga
tem um gomo, que é uma bolinha. Cada bolinha daquela tende a carregar uma semente. Então se você planta uma semente de trigo, se ela der pouco, ela vai te devolver 30 de volta. Se ela te der pouco, ela vai te devolver 30. Se ela for robusta e o ramo pesar, ela te devolve 60. Se ela for esmagadora, o bichinho enverga, porque ela dá 100. Com uma semente. Esse é o poder do homem. Poder da sua multiplicação, poder do seu crescimento. Deus fez a humanidade povoando a terra? Não, Deus criou um homem. Lhe deu uma mulher. Ah, Camila, mas aí quebra o diálogo, porque são dois. Não, aquilo que eles podiam fazer precisava de dois, mas o texto diz o tempo todo: homem e mulher serão uma só carne. Na condição de um, Deus precisou de mais um para povoar a terra inteira? Adão e Eva foram o suficiente, sim ou não? Todas as vezes a Bíblia trata, muitas vezes, e o próprio Jesus, o trigo como a alma do homem, como a multiplicação da humanidade. Aí veja, o trigo no mundo fala sobre a vida do homem no mundo. O Senhor, o dono do celeiro, o dono do trigo, os servos, os que trabalham na sua obra, nós que o servimos. E o trigo às almas, vai ouvindo aí. Aí olha o que ele diz, que ele deu a boa semente. Quem lembra? Qual é o nome da boa semente? A boa semente é o trigo. Meu Deus, fala, senão eu vou me rasgar todinho aqui. A boa semente, qual é? O trigo. E qual é a semente que o inimigo planta? Então, se o trigo é bom, o joio é ruim, mal. Aí o Senhor entrega a boa semente, os servos vão lá e plantam. Só que o texto diz que chegando à noite todos dormiram depois de um dia de trabalho. Isso fala da impotência da humanidade ante algumas coisas na vida. Você pode ser crente até o tutano e educar o teu filho nos caminhos do Senhor, mas no final da vida você não pode mexer no coração dele e nem mudar a personalidade dele. Isso fala do sono. O que é isso? Existem coisas que ele vai fazer que você não vai ver, lugares que ele irá e você não poderá acompanhar. O sono fala sobre a impotência da nossa vida. Você acha que a fome é forte? Forte é o sono. O sono é imparável, incontrolável. É um dado estatístico real. A maioria das pessoas que sofrem acidente, não por imprudência e nem por embriaguez, sofrem por sono. E a maioria das pessoas que morrem porque dormiram ao volante, morrem a poucos quilômetros de casa. Por quê? Porque elas acham que por estarem em casa vão aguentar o sono e não aguentam. Acham que conhecem o caminho e vão aguentar o sono e não aguenta, porque o sono é forte. Por isso algumas pessoas dizem que assim como a morte, o sono também é forte. Você lembra quando Jesus foi ressuscitar a Talita? Ele disse, ela dorme, mas eu vou. Quantas vezes Jesus compara o sono e a morte? Uma vez que para ele despertar alguém da morte é como despertar alguém do sono. Mas já parou para pensar que o sono fala do momento da sua vulnerabilidade, fala do momento da sua incapacidade. Rapaz, se a pessoa deitar e dormir, a gente entra na casa, mexe na geladeira, mexe em tudo, dependendo do sono, não acorda. Eu já ouvi história de gente que morreu queimado, a casa pegou fogo e só percebeu depois que já estava carbonizado, todo queimado, não deu tempo de socorrer. Às vezes morre pela inalação da fumaça. Não deu tempo de acordar porque o sono é forte. Quantas crianças nós ajudamos no sertão da Bahia, extremo norte do país, nordeste da nossa região, que a única maneira da mãe tentar controlar a fome da criança é dizendo, dorme que passa. E tem crianças que dormiram e não acordaram nunca mais, porque entraram em estado de hipotermia, de hipoglicemia e morreram enquanto dormiam, porque o sono é forte, ele revela a nossa impotência. Vamos para a parábola das virgens acerca do reino de Deus. A Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, ok? Mas quantas dormiram? Todas. É isso aí. Todas dormiram, porque o sono é para... Ninguém aqui é super crente. Ninguém aqui é imparável. Ninguém aqui tem uma área da vida
que não te vulnerabilize, uma área que te confronte, uma área que te constranja. Por mais que você seja incrível, uma área que você pense, puxa, aquilo ali eu podia ter sido melhor, ou poxa, aquilo ali eu não consegui controlar. Como é que se controla um filho que decide sair dos caminhos do Senhor? Como é que se controla, filha? Você não vai conseguir controlar tudo o tempo todo, porque isso fala do sono, da nossa impossibilidade diante de algumas situações. Então veja, quando chegou a noite, os servos dormiram. Quando eles levantam, e aqui é uma parábola, por isso o texto é rápido. Aí diz que já havia crescido tanto joio quanto trigo. E na hora do crescimento eles perceberam que tinha joio no meio do trigo. Foram na casa do Senhor. Senhor, que semente é essa que o Senhor nos deu? A boa, não foi? Pois como é que agora o joio está crescendo no meio do trigo? Ele diz, quem plantou foi o inimigo. Quando? Enquanto vocês? A gente se sente culpado por coisas que a gente não pode evitar. Deus me trouxe aqui nessa manhã para curar alguém e dizer, é normal. A gente se sente culpado por coisas que não podemos evitar. E a gente quer botar um silício na alma. E Deus está dizendo, para, isso é normal. Dormiu. E agora, Senhor, olha como eles tentam sanar o prejuízo. Por quê? Porque quem se sente culpado também se sente responsável. E é nessa hora que a gente mete a mão onde não deve. Aí eles dizem, Senhor, nós vamos então lá agora e vamos arrancar o joio do meio do trigo. E qual é a palavra que o Senhor disse? Vem com vontade. Qual é a palavra que o Senhor disse? O Senhor disse não. Muitas vezes a gente mete a mão para querer resolver coisas sobre a justificativa que a gente quer ajudar, mas na verdade não estamos pautados na obediência. Estamos pautados na vaidade de querer compensar a culpa que a gente sente por não ter evitado o problema. Aí quando desanda a gente diz, vou resolver. Aí Deus diz, não, a gente quer passar por cima. Acho que alguém pensou que ia ser uma manhã do manto, mas Deus disse, não, hoje você vai saber primeiro para sentir mais tarde. Que manto vem à noite. Hoje vai ter uma instrução poderosa. Deus está organizando pensamentos nesta manhã. A palavra do Senhor é não. Temos dificuldade de entender o não do Senhor quando vemos em nossas mãos poder para arrancar o que a gente não plantou. Deus está dizendo, se você não teve poder para evitar, não vou te dar poder para resolver. Não é porque eu sou mau, é para você entender que tem coisas que não te cabem. É para você entender que tem coisa que você tem que confiar na minha direção. Tem coisa que você vai ter que sentar e esperar o meu tempo. Olha para alguém e diga, Deus vai te fazer sentar. Tá fraco? Diga, Deus vai te fazer sentar. Olha para ele ou para ela e diga, não é castigo, é espera, é direção. Ele está dizendo, você vai aprender a andar na minha direção.